Bom, quando eu aceitei Jesus, Deus me fez uma promessa, né? A promessa é que eu ganharia o meu pai para Jesus. Que benção. E eu fiquei naquela expectativa, e passou um ano, dois, três, quatro, cinco, e aquela expectativa grande de ganhar meu pai para Jesus, de ganhar minha casa para o Senhor. E aí chegou a pandemia. Em 2020, eu recebi uma profecia em outubro de que só que antes dessa profecia, eu fiz uma oração a Deus no início da minha fé. Eu disse: Deus, eu quero meu pai lado a lado comigo, te servindo. Amém. Mas que o Senhor só traga o meu pai se for para ele te servir em espírito e em verdade. Se for para ele vir, Foi prova de fogo. se for para ele vir e fazer como muitos fazem, servindo no teu altar, com falsidade, com engano, Qualquer jeito. que o Senhor não traga, mas que o Senhor faça a tua obra. Eu fiz essa oração e eu fazia muito essa oração. Parei de fazer essa Fazer oração, tipo parte do teu caminhei. cotidiano. Isso. E aí eu caminhei com o Senhor e aí foi chegando em 2020. E o Senhor foi me dando sonhos, que Deus fala muito através de sonhos comigo. E em um dos sonhos o Senhor me mostrava que meu pai ele aceitava Jesus e ele não permaneceria firme. E eu fiquei muito angustiada com aquele sonho. Depois veio, de outubro, veio outro que ele iria ser acometido por uma enfermidade. No leito, Deus ia prepará-lo e ia levá-lo. E aí eu não aceitei esse. Eu Isso é um disse, sonho. e eu disse, Deus, Deus. eu não aceito, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, o Senhor vai preparar e vai levar. E aí, em 2021, em abril, eu descobri que meu pai estava com Covid. Na verdade, ele escondeu de todo mundo. Ele não queria que ninguém soubesse. Eu vim saber, ele já estava com 9 dias dentro de casa, junto com a família dele, e ele não queria que ninguém soubesse. E aí eu conversando, insistindo, o que o senhor tem, por que o senhor não estava conversando com ninguém, e fale, porque o senhor é assim. Todos os dias a gente se falava, todos os dias não, quase todos os dias, a gente tinha um hábito muito grande de se falar. E aí ele passou assim dias sem falar e eu achei estranho. Foi quando ele falou, filha, eu testei positivo, não fala nada para ninguém. E eu disse, mas não tem o porquê de ocultar uma doença dessa situação, ficar escondida. E ele não queria abater ninguém. Na verdade, o meu pai, ele sempre foi um encorajador. Do jeito dele, né? Infelizmente, no secular, mas ele sempre gostou de encorajar as pessoas. Ele sempre tinha uma palavra de esperança, mesmo sem conhecer a palavra de Deus. Ele sempre tinha uma palavra de ânimo. Ele sempre gostava de Era um levantar dom, as um dom pessoas. dele. Acredito. Que era assim. E aí, eu cheguei na casa dele, pedi para entrar. E aí, no momento que eu cheguei lá, a esposa dele não queria conceder, né, a minha entrada. E eu insisti muito, insisti muito. E aí, eu e meu esposo conseguimos se aproximar dele. E antes dele ir para o hospital, o Espírito Santo me empurrou, assim. Foi algo tão extraordinário, tão sobrenatural. E o Senhor dizia assim, fala para ele pedir perdão. E pergunta para ele se ele quer Jesus. E aí eu fui logo, ele estava no carro já sentado para ir para o hospital. E eu fiz o apelo. Ele aceitou a Jesus. Que benção. Glória E a naquele Deus. momento ali, aquele peso que eu carregava, da responsabilidade que eu tinha pela vida dele, aquele peso saiu e eu escutei uma voz. A voz do Senhor dizia assim, agora sou eu e ele. E aí, ele teve até um sonho no dia seguinte, ele disse, filho, eu tive um sonho com você. E eu disse, como foi o sonho? Ele disse, eu sonhei que você estava com a sua coluna na minha, colada. E aí o Espírito Santo dizia que eu era a coluna dele. E aí aconteceu. Ele foi para o hospital e com menos de 7 dias ele veio a óbito. E Deus preparou no leito. E lá no hospital eu soube que o enfermeiro falou assim, olha, o Ded Gouveia está falando aqui no leito que ele agora é de Jesus. Que ele tem uma filha bispa e que ele agora é de Jesus. E ele pediu, se tivesse algum crente lá no leito, que alguém chegasse e orasse por ele. Que algum crente chegasse e orasse por ele.
Então foi do jeito que Deus falou, que Deus ia preparar e que Deus ia guardar. E eu tenho algo para falar para você que está assistindo essa live poderosa. Deus, ele não perde para o inimigo. Se você, coluna na sua casa, se você tem orado, tem jejuado pelos teus, Deus não vai perder essa guerra. Deus é Senhor da guerra. E Ele está me usando para dizer para você, mulher de Deus, homem de Deus, você é a coluna da sua família. Você vai ver a glória de Deus na sua casa, a salvação do Senhor na sua família. Em nome de Jesus. Não desista.